Saudações, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre os menus nas aplicações mobile aqui, tá? Eu trouxe para vocês dois componentes aqui que eles têm uma pequena diferença, isso no meu ponto de vista, tá? Uma pequena diferença semântica entre eles, tá? Os dois fazem exatamente a mesma coisa, vou mostrar eles funcionando aqui, só que eles diferem um pouco de contexto, tá? Então, nós temos a Action Sheet, que é um menuzinho que vem de baixo ali, né? É bem comum em aplicações do iOS, tá? E nós temos os menus pop-up, que eu percebo que são mais comuns em aplicações do Android, tá? Não quer dizer que não tenha menus vindo de baixo no Android e que não tenha pop-up menu no iOS, tá? É só uma questão semântica mesmo. Eu percebo que as aplicações iOS tendem a utilizar Action Sheet, porque isso aqui é um componente que é originário do iOS, ele é nativo do iOS, tá? E as aplicações Android, eu lembro muito bem quando eu passava SDK nativa nas minhas aulas, esse aqui é um componente nativo, você não precisava importar nem instalar plugin nenhum, ele já tem no Android, né? E no iOS não tem, né? Então, é só essa questão semântica, se o teu público-alvo majoritariamente usuários de Android, então talvez você utilizar um componente que é mais comum para essa comunidade, a tua aplicação fique um pouco mais suave, fique mais compatível visualmente com o restante do sistema. E se você está focando em aplicações para o iOS, né, faz mais sentido você utilizar um componente que a comunidade já está acostumada a utilizar, né, então componente nativo do sistema. Entretanto, aqui eu vou mostrar dois componentes que funcionam nas duas, tá? Então são plugins que a gente instala e eles são multiplataforma, né? Não estou utilizando nada específico de nenhuma plataforma. Tranquilo, pessoal? Então só deixar claro isso, uma percepção minha, mas nada impede vocês de utilizarem qualquer um desses em qualquer plataforma. Por isso eles são multiplataforma. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então vamos começar aqui partindo do nosso projeto base, né? Vocês podem baixar ele aí nos links das aulas, tá? Então, pessoal, eu estou com ele executando aqui e vamos começar pelo nosso componente da Action Sheet, tá? Então, ele tem um comando para instalação aqui baseado no npm, né? Mas vocês podem instalar com o Yarn, assim como eu estou fazendo desde do início da disciplina. Então, pessoal, eu vou voltar aqui no terminal, Yarn, edit e o nome do pacote. Com isso, já vai baixar as dependências necessárias, tá? Feito isso, pessoal, yarn start, para ele voltar a executar, e a gente já pode começar a trabalhar, né? Então, a primeira coisa a se fazer é importar esse componente, né? Então, eu importo a Action Sheet do pacote que a gente acabou de instalar. Ele já pegou aqui, né? React Native Action Sheet. Tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer duas coisas aqui. Isso vai valer para os dois componentes de menu que a gente vai utilizar hoje. Que vai ser a seguinte... A gente vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos, primeiramente, criar uma referência ao objeto que a gente está pretendendo desenhar e depois declarar esse componente aqui embaixo. Tá? Vocês já vão entender o porquê de fazer isso. Então, inicialmente eu vou só criar uma variável aqui, vou chamar ela de Action Sheet e igual a nulo. Tá? Então, só criar uma variável que vai armazenar a nossa Action Sheet e ela vai servir depois para a gente exibir a Action Sheet. Tá? Posteriormente, nós podemos declarar o componente, tá? E começar a passar as propriedades dele. Tá? Essas propriedades vocês encontram todas elas aqui na documentação. Então, tem uma série de propriedades que a gente pode explorar. Eu vou mostrar para vocês o básico do funcionamento dele. Tá? Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é especificar a referência, né? Porque eu estou criando um componente aqui e eu quero associar ele a uma variável, para posteriormente poder utilizar essa variável e chamar os métodos desse componente. Tá? Então, o que a gente faz? Existe um atributo chamado ref, e aqui dentro você tem acesso a um parâmetro. Né? Eu vou chamar de ref também para ficar tudo igual, certo?
Esse parâmetro, pessoal, eu vou fazer só uma função lambda aqui dentro mesmo, tá? Para associar este componente com essa variável. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A ActionSheet, que é a variável lá de cima, recebe a referência. Basicamente é isso, tá? Então, não muda muito daquilo que a documentação lá já nos traz. Então, com isso eu associei esse componente gráfico a essa variável JavaScript. Beleza? Na sequência, pessoal, nós precisamos passar as opções do menu, né? Então, que opções eu quero desenhar aqui na minha Action Sheet. Então, isso é feito através de um array de strings, né? Então, eu vou passar aqui, cancelar, menu item 1, menu item 2. Tá? Então, reparem que é um array de strings, né? Que descreve cada uma das opções que eu quero que ele exiba. Além de passar as opções para ele, eu preciso ter uma callback, né? Então eu tenho que ter uma forma de capturar os eventos, porque toda vez que ele exibir a Action Sheet e eu clicar em alguma opção, eu tenho que ser informado sobre esse evento, né? Então eu tenho que capturar esse evento, senão ele vai mostrar um erro na tela. Então, pessoal, como que funciona? Nós estamos passando as opções através de um array de strings, né? Então não são objetos, né? São simplesmente strings. E como que ele trata quem foi clicado, digamos assim? Ele trata através do índice. Tá? Então eu recebo o índice, aqui também estou fazendo uma função lambda, né? E eu posso tratar esse índice. Né? Então se eu clicar na opção 0, no cancel, vai ser o 0. Se clicar na opção 1, vai ser o menu item 1 e no 2 vai ser o 2. Tá? Para a gente fazer uma coisa um pouco mais genérica aqui, que vai funcionar tanto com o Action Sheet quanto com o outro componente que eu vou mostrar depois, eu vou, ao invés de tratar aqui dentro do evento, eu só vou criar uma funçãozinha lambda fora aqui, que daí a gente consegue fazer os dois componentes tratarem o evento da mesma forma. Tá? Então eu vou chamar isso aqui de onMenuSelected. Tá? Aqui eu recebo o índice de quem foi clicado, né? E vou inicialmente só mostrar um log aqui para demonstrar o funcionamento do componente, né? Então toda vez que alguma coisa acontecer aqui no onPress, eu vou só fazer ele disparar a minha funçãozinha lá, onMenuSelected, e vou passar o próprio índice, né? Então caiu um evento aqui, ele dispara aqui para cima. Basicamente é isso, né? Então salvar ele aqui, deixa eu dar um reload, porque a gente tinha cancelado o console antes, né? Ele vai recompilar o JavaScript ali. Tá dando build aqui. Certo. Não apareceu nada na tela, né? Isso é meio proposital, porque nós ainda não temos nenhum evento que mostre a Action Sheet. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou trocar esse componente aqui de texto por um button. E o button, se vocês lembrarem lá, ele tem um título, então, show Action Sheet. E ele também tem o onPress, né, que é o evento dele. Então toda vez que pressionar esse botão, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar a Action Sheet. E é aqui que entra a variável que a gente acabou de criar. Né? Então eu preciso dessa referência para poder exibir a Action Sheet. Então, actionsheet.show. Só lembrando que isso aqui tem que ser um lambda, né? Porque senão a primeira vez que a tela for desenhada, ele já vai mostrar a Action Sheet. Então aqui não, agora ele só quando clicar mesmo. Então salvei, ele já mudou aqui. Ele exibe a minha Action Sheet. Né? Então se eu cancelar aqui, por exemplo, deixa eu voltar no menu de logs, então lembre do botão da direita aqui que mostra os dois, já está aqui o 0, né? Foi selecionado o índice 0. Se eu selecionar os outros, ele manda o índice correspondente. E isso aqui, pessoal, está sendo desenhado, esse log está vindo do nosso evento aqui em cima. Tá? Então é bem tranquilo o funcionamento desse componente aí. O que a gente pode fazer a mais para dar uma incrementada nele? Nós podemos especificar a opção do cancelar para dizer qual daqueles índices ali que refere-se à ação de cancelar, então no nosso caso é o 0.
e vocês vão ver que isso impacta na forma como o sistema desenha o componente, né? Então reparem que o cancelar agora está separado do resto, né? Ele já foi para baixo, onde ele estava em cima, e está sendo desenhado isoladamente. Tá? E para finalizar esse componente, nós temos uma coisa bem comum no iOS, que são as ações destrutivas, né? Então, quando você tem, por exemplo, está construindo uma galeria de fotos, um post numa rede social, alguma coisa, e você clica nas opções, se tem alguma ação destrutiva, por exemplo, excluir a foto, deletar o post, alguma coisa assim, ele normalmente aparece diferente, né? Então, você não precisa estilizar isso na mão, né? É só você vir aqui e dizer qual das suas opções. Então, por exemplo, se o menu item 2 fosse a ação destrutiva, eu só digo que é o item 2 que vai ser responsável por isso. Então, o próprio sistema já vai desenhar ele em vermelho e tal, e deixar ele com uma aparência um pouco mais destacada, né? Então, basicamente é isso. O funcionamento dele não muda, né? Ele continua disparando o índice 2, né? Igual apareceu aqui. Tá? Então, esse foi o primeiro componente, pessoal. Agora, pessoal, passando ao segundo componente aqui, a gente vai instalar esse pacotinho aqui, o React Native Material Menu. Tá? Então, ele já tem o comando do yarn aqui. Vocês podem só copiar, vem no terminal e executa. Yarn added e o nome do pacote. Então, assim que ele instalar, a gente executa o projeto de novo e começa a fazer a importação e a configuração do componente. Esse daqui ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, né? Então, yarn start, vou deixar ele executar aqui. E vamos lá, deixa eu deixar o terminal aberto. E o simulador. Tá, então eu vou importar ele aqui. O nome do componente é menu e nós precisamos de alguns subcomponentes que vêm desse mesmo pacote, né? Que é o menu item, por isso que ele é um pouco mais trabalhoso, você tem que criar as coisas mais na mão, né? E o menu divider. React Native Material Menu, esse é o nome do pacote. Beleza? Então, agora na sequência, pessoal, eu vou fazer bem parecido com o que a gente já fez, né? Eu vou criar uma variável menu aqui para guardar a referência, tá? Por enquanto eu não vou mexer aqui no nosso evento, mas a gente vai precisar fazer uma alteração nele depois, tá? E a gente passa a configurar o nosso menu aqui embaixo, tá? Esse cara aqui, ele é um pouco diferente do Action Sheet porque ele te exige um pouco mais de trabalho, só que por outro lado, ele te deixa personalizar melhor as coisas, né? Então vamos lá. Assim como a Action Sheet, eu também preciso da referência, tá? Então a variável menu que a gente acabou de criar lá em cima recebe a referência, então funcionamento muito parecido por enquanto, tá? O que muda? A forma de ativação da Action Sheet, se vocês lembrarem aqui, é o button, né? A gente clica nele e exibe a Action Sheet, tá? O menu ele funciona de forma parecida, só que a referência dele é passada como um atributo aqui, tá? O evento que dispara ele é interno, tá? Então o que a gente vai fazer? Simplesmente pegar e jogar esse button aqui dentro, tá? Então ele mesmo se encarrega de desenhar o componente que vai fazer exibir esse menu, tá? Então só vou trocar aqui para show menu, tá? E nós vamos mudar aqui o nome da variável também, né? Menu.show. Tá? Então o funcionamento é muito parecido, tá? Só esse detalhe que o componente que vai mostrar o menu fica dentro da declaração do componente gráfico ali, tá? E agora que vem a diferença, né? Se vocês observarem aqui na Action Sheet, nós passávamos strings e o sistema operacional se encarregava de desenhar cada uma das opções. Aqui nós temos que criar os itens individualmente, né? Então, cada um dos menu itens. Então, eu vou chamar ele de menu item 1. Menu item 2. E vou colocar o cancelar embaixo também, só para a gente manter o mesmo padrão, né? Então, aqui eu estou desenhando os componentes manualmente.
tá? Eles também têm um on-press, só que ele é diferente lá da Action Sheet. A Action Sheet tinha um evento só que recebia o índice, né? Aqui não, aqui nós temos eventos individuais, né? Então o on-press de cada menu item. E isso vai mudar um pouquinho a forma como a gente trabalha, né? Porque eu não recebo mais o índice igual no componente anterior. Então eu tenho uma função vazia, né? Um lambda, que é executado cada uma delas individualmente, né? O que a gente pode fazer para manter uma coerência no nosso sistema aqui? Eu posso fazer a mesma chamada, então chamar o mesmo evento lá de cima, né? Só que aqui eu passo o índice manualmente, né? Então aqui ele recebia e só redirecionava. Agora não, agora eu mesmo sou o responsável por dizer que o menu item 1 é o 1, o 2 é o 2 e o cancelar vai ser o 3. Então só vou copiar esses caras aqui para baixo. Aliás, cancelar é o 0, né? Então, deixa eu salvar aqui e recarregar. Se eu não esqueci de nada, é para ser isso. Ele está compilando aqui ainda, né? Vai demorar um pouquinho, porque a gente acabou de adicionar um novo pacote JavaScript no projeto. E ele exibiu aqui embaixo, né? Então, quando eu clico aqui, ele monta as opções. Tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar com o nosso terminal aqui. Quando eu clico aqui, ele dispara o evento, só que o menu não some. Olha, ele fica desenhado na tela ainda, certo? E isso daqui é um diferencial também em relação à Action Sheet. A Action Sheet, se você clicou, o sistema operacional já esconde aquele menu. Então aqui ele só some se eu clicar fora. Então o que a gente pode fazer? Lembram da nossa referência aqui? Nós podemos usar ela dentro do tratamento do evento para esconder o menu. Então o menu.hide. Que aí toda vez que eu clicar em alguma opção, ele vai fazer o tratamento desse evento, né? Vai printar no console ali e também esconder o menu, certo? Lembro que tinha algumas personalizações, algumas coisas que a gente fazia aqui na Action Sheet para deixar os botões um pouco diferentes, colorido e tal. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, as três opções elas estão juntas, né? Num bloco só. Para separar o cancelar dos demais, nós podemos usar aquele componente que eu importei lá em cima, que é o menu divider. Tá? Então esse é um componente que você usa ele vazio, sem parâmetros, sem nada, né? E ele simplesmente vai criar um divisor aqui. Então se vocês conseguirem ver, tem uma linha aqui dividindo. Isso aqui, essa estilização pode mudar de sistema para sistema, né? Então só separou, né? E demais estilizações, se vocês quiserem fazer, né? Então, por exemplo, deixar esse menu item 2 vermelho, elas têm que ser feitas com estilos, né? Então, eu vou criar um de exemplo aqui, né? A gente pode utilizar o color red. Então, eu acabei de criar um estilo novo, né? Venho aqui no meu menu item 2. Se vocês sentirem necessidade, vocês podem quebrar eles em várias linhas, né? Mantendo indentação, tá tudo bem. Só para ficar legível. Então aqui eu posso colocar o style igual a minha variável de estilos lá de baixo, né? Aquela style sheet.red. Opa! O que eu fiz de errado aqui? Vamos ver. Eu coloquei fora do... Nossa, eu mesmo fui traído pela pulada de linha aqui. Tá? Então só tem que estar dentro, né, do menu item. Agora sim, dá para dar um reload aqui, ele deve funcionar. Ah, tá. Não funcionou ainda por mais um detalhe. Se vocês lembrarem de observar a documentação aqui, eu tinha esquecido disso já. Nós temos um estilo bom, o menu tem estilo e o menu item tem estilo também, né? Só que no menu item nós temos o estilo do container e nós temos um estilo do texto, né? Então eu só usei a tag errada aqui, né? Então aqui eu
Text style. Porque senão eu estou atribuindo estilos à borda em volta, né, ao container dele. Agora sim, agora está tudo ok. Então, pessoal, basicamente seria isso, a parte de personalização do nosso menu aqui, né? E ele funciona de forma muito parecida com a Action Sheet, tanto que se a gente deixar o terminal aberto aqui, deixa eu limpar esse log, eu posso escolher as opções aqui, né? O 0 continua sendo cancelar, né? E ele funciona exatamente igual, tá? E como que a gente trataria esses eventos efetivamente e faria algo útil com eles, né? Então aqui onde eu estou dando esse log, aqui vocês poderiam fazer um switch case, if e tal, né? Acho que o mais adequado seria fazer um switch, né? Com casos diferentes para cada índice e assim tratar esses eventos. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí.